Meninas, e vamos lá dar continuidade à nossa aula de proporção da sequência do slide de razões e proporções da professora Sandra Gonçalves. Proporção. O que é então a proporção? Uma igualdade entre razões, entre duas divisões ou até mais divisões. Aqui eu tenho A sobre B, A está em razão com B, representam números reais, igual a C sobre D, tá? Quando eu tenho a igualdade entre duas razões, ou até mais, não basta ser só duas não, no mínimo duas, eu chamo isso de proporção. Temos que memorizar isso aqui, olha. O A e o D, onde o laser está apontando, são chamados de extremos, tá? A e D são os extremos, ponta de esquerda, superior, e aqui no finalzinho, olha, ponta direita, inferior. Início e fim são chamados de extremos, para vocês não esquecerem, tá? E B e C, que são os outros dois valores que vão ficar aqui, são chamados de meios. Existe uma regra fundamental para qualquer proporção, funciona em qualquer uma, tá? O produto dos extremos será sempre igual ao produto dos meios, se for uma proporção. Se o produto dos extremos der diferente do produto dos meios, é porque as razões não serão proporcionais. Novamente aqui, ó, A e D são os extremos. Quando eu multiplico eles dois, eu vou obter um produto igual à multiplicação dos meios de B vezes C. A vezes D vai ser igual a B vezes C. A gente vai aprender melhor com este exemplo. Exemplo de proporções. Será que 1/3 é proporcional a 5 em razão de 15? 5 sobre 15? Relembrando, o início e o fim são os extremos. Coloquei aqui os extremos. E os outros dois, 3 e 5, são os meios. Aí presta atenção, como nós temos que 1 vezes 15, olha aqui onde o laser está apontando, lá no início do exemplo. Eu tenho que 1 vezes 15 é igual a 3 vezes 5. Tanto esse produto como esse aqui, o resultado vai dar 15, são iguais. E isso significa que essa igualdade aqui realmente é uma proporção, tá? Tipo assim, olha, se em cada, vou dar um exemplo do cotidiano, se em cada 3 reais que eu ganho, eu guardo um real, isso quer dizer que em cada 15 reais que eu obtenho, eu guardo 5. E assim por diante, que tipo, em cada 15 mil reais que eu ganho, eu guardaria 5 mil, certo? Vamos agora mais um exemplo para a gente calcular esse valorzinho de x aqui para que essas duas frações, razões, sejam proporcionais. Veja aqui a pergunta: como achar o valor de x? Esse valor aqui, x está para 20, podemos ler assim também, assim como 5 está para 4. Como achar esse valor de x para formar uma proporção? A gente vai resolver, isso aqui se torna uma equação, formato de proporção, usando aquele princípio da página inicial, que vocês não podem esquecer. O produto aqui, ó, dos extremos é igual ao produto dos meios e vice-versa.
Uma dica, comece sempre por onde tiver a letrinha, multiplicando aqui por ela. 4 vezes x, ele aqui, 4x, vai ser igual aos outros dois valores aqui que sobraram. 20 vezes 5. 4x é igual a 100, 20 vezes 5 é 100. X vai ser igual, eu repito, 100, e o 4 que está multiplicando, aqui eu desço, dividindo. Isso a gente viu, é assunto do 7º ano. 100 dividido por 4, no caso, nosso x é igual a 25. Para que esta relação aqui de igualdade realmente seja proporcional, temos que o x tem que valer por 25. Tá? Porque 25 vezes 4 realmente vai dar 100 e vai ser igual a 20 vezes 5, que também vai dar 100. Ok, meninos? Vamos a mais um exemplo. Numa cidade temos a proporção, preste atenção nisso que está bem destacada de vermelho. A proporção de um médico para cada 5.000 habitantes. Responda. Se nessa cidade há 21 médicos, qual é o número de habitantes desta localidade? Primeiro, eu vou pegar as informações aqui, olha, da primeira frase, tá? Aqui nós colocamos de vermelho, isso eu visualizo que é uma razão de médicos por habitante, que é de 1 para 5.000, 1 sobre 5.000, primeiro isso. Em seguida, a gente vai fazer por proporção, vai pegar o 1 sobre 5.000 e igualar a proporção, olha, ao que ele está pedindo. A razão não é de médicos por habitantes. O que é que ele está pedindo no problema? Qual é o número de habitantes? Então, aquilo que eu vou ter que adivinhar, eu coloco x, é o mistério, é o x da questão. E o outro valor eu tenho aqui, olha, nesta pergunta. Ele quer saber o número de habitantes para quantos médicos cuidarem. 21. A proporção vai ser 1 sobre 5.000, que foi explicado aqui acima, igual a 21 médicos para x habitantes. Dando sequência, temos que resolver essa equação na forma de proporção, usando o princípio fundamental, produto dos extremos pelos meios ou vice-versa. 1 vezes x, leve sempre em consideração aquela dica, começar sempre por onde tiver a letra, não importa na equação onde ela esteja, comece sempre pela letra. Aqui eu vou fazer, olha, x vezes 1 igual a 21 vezes 5.000. Multiplico 21 vezes 5.000 e divido por 1, 1 é neutro, e vai dar x igual a 105.000 habitantes. Isso quer dizer que qual é o número de habitantes dessa região? Ela tendo 21 médicos e é um médico para cada 5.000 habitantes, eu vou ter nessa cidade 105.000 habitantes, certo? Muito obrigada, meninos. Finalizando aqui essa aula de proporção.